Vai entrar aqui, mãe, tá bom? Quem entrou aqui? Oi, Tiele. Tudo bem? Seja bem-vinda. Boa noite, Maiara. Seja bem-vinda também. Nós vamos esperar alguns minutinhos só para esperar chegar mais gente, aí nós iniciamos o workshop. Estou só ouvindo a Thaís aí atrás. Acabou de chegar da terapia, mano. Tá sono. Aí tá ali brincando com um copinho de água, o que faz ela ficar mais calma. Ah, é, que legal, que legal. Eu só vou ver direitinho a data certa do retorno com o Luiz, aí eu te aviso, tá? Tá bom, eu fico no aguardo. Vou esperar mais um minutinho aqui para ver se as outras pessoas entram e aí a gente inicia, tá bom? Tá ótimo. Vamos lá, gente. Eu vou iniciar aqui o workshop. E conforme as pessoas forem chegando, elas vão caminhando aí conosco, tá bom? Tiele, eu vou pedir agora para você mutar o teu áudio. Tá. Tá bom? Só o teu áudio. Obrigada, Tiele. Vamos lá, gente. Primeiramente, boa noite a todos vocês, né? Eu gostaria, inclusive, de compartilhar com vocês que como é esse momento, né? Como é a preparação para esse momento. Então, escolher um tema é um ponto, preparar esse tema é outro ponto, porque a gente prepara esse workshop de acordo com as famílias que a gente tem aqui, então a gente precisa ter essa visão grupal, né? Do que a gente coloca dentro desse tema que vai ser útil e necessário para as famílias que a gente tem. Então, tudo isso foi preparado com muito carinho para vocês e pensado, cada tópico foi pensado para trazer esse conhecimento para vocês. Então, sem dúvidas, isso aqui é muito gratificante para a gente poder levar, né, esse conhecimento até a casa de cada família. Eu costumo dizer que o nosso workshop ele é uma extensão do consultório até o lar de cada paciente, porque é uma forma da gente levar mais conhecimento, mais orientações até a casa de cada família, né? Então, eu espero que vocês possam aproveitar esse momento, que de alguma forma, algum conteúdo, algum conhecimento possa fazer sentido para vocês, que vocês possam colocar em prática e que isso possa trazer algum benefício. Eu costumo dizer aqui também que o conhecimento, quando ele não é colocado em ação, ele não adianta de muita coisa, né? Então, é muito importante a gente receber esses conhecimentos e colocar em prática, porque aí sim a gente vai ter um resultado positivo, aí sim a gente vai conseguir ver esses resultados, né? Então, eu desejo aí que a gente tenha um bom workshop e que cada família possa receber alguma orientação, alguma dica que faça sentido para vocês e vocês consigam
colocar em prática aí no dia a dia de vocês, tá bom? Tem pessoas aqui que é a primeira vez que está no workshop. O nosso workshop ele tem duração aí de no máximo 1 hora, 30 a 40 minutos de explicação, e depois a gente abre um espaço para vocês fazer comentários, tirar dúvidas. Então, nós vamos ter esse momento aí para vocês interagirem conosco. Esse momento é muito importante também, então eu peço que se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem alguma situação que vocês acham relevante contribuir, fiquem à vontade, porque isso enriquece ainda mais esse momento, tá? Esse compartilhamento de informações é muito rico, tá bom? E qualquer dúvida, vocês podem colocar aí no chat, que depois eu vou estar respondendo essas dúvidas também. Vamos lá para o nosso tema de hoje. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Então, vamos lá, gente. Durante esses meses, a gente veio conversando sobre temas, assuntos voltados para a criança, para o adolescente, e hoje nós optamos falar um pouco sobre os cuidadores, né? Então, cuidar de quem cuida, né? E que, de certa forma, não deixa de estar também falando do desenvolvimento dessas crianças. Porque no decorrer aqui dessa apresentação, vocês vão perceber o quanto impacta, o quanto esse autocuidado impacta no desenvolvimento dessas crianças e desses adolescentes, tá certo? E para a gente iniciar, eu quero aqui que vocês me respondam aí no chat. Quem aqui de vocês já sentiu culpa por tirarem um tempinho só para si? Vamos lá, coloquem aí no chat. Quem já sentiu culpa por tirar um tempinho para si? E eu vou voltar aqui no chat, só para eu acompanhar as respostas. A Tiele já sentiu. A Diomária também. Muito bom, muito bom. Então, deixa eu aqui. A Maiara também, né? Boa noite, Penélope. A Penélope está entrando agora, só para introduzir aqui para ela. Nós estamos iniciando, Penélope, com a pergunta: quantos de vocês já se sentiram culpados por tirarem tempo só para si? E aí eu pedi para colocar aí no chat quem já sentiu essa culpa porque tirou aí um tempinho para si. Tá bom? Tá. Onde é o chat? O chat fica aqui embaixo. Você vai ver aqui uma carinha? Não, a carinha de reações. Na bolinha. Calma aí. Do lado tem 3 pontinhos, aí você clica nos 3 pontinhos, aí vai ter mensagem na chamada. Aí você vai conseguir abrir. Obrigada. Então, gente, por que começar com essa pergunta é importante, né? Porque esse é um sentimento muito comum, principalmente para as mães, que normalmente é aí a principal cuidadora dessa criança, desse adolescente, enfim. Então, esse sentimento de culpa, ele é comum, faz parte, né? E isso vem com muita frequência. Então, aí, quem já sentiu isso, não se sinta sozinha, porque faz parte do processo, faz parte dessa jornada, né, esses sentimentos. E esse workshop de hoje foi pensado exatamente para isso, para a gente entender esse sentimento, saber como lidar com ele e o quanto ele pode ser perigoso também para o desenvolvimento das crianças, tá bom? Então, quais os impactos da falta de autocuidado, né? Então, olha que interessante. Muitos sentem essa culpa por tirarem um tempo para si. Mas quando um cuidador ele não tem esse momento de autocuidado, isso traz alguns impactos. E eu trouxe aqui para vocês alguns, como irritabilidade e impaciência. Então, tem aí um esgotamento emocional, diminui a tolerância e faz com que pequenas situações gerem explosões e, consequentemente, o distanciamento desses filhos, né? Então, essa falta de autocuidado, ela vai impactar, inclusive, na relação com os próprios filhos.
Então, vem também esse sentimento de culpa constante, sente que nunca faz o suficiente, e esse sentimento de que não é o suficiente alimenta a ansiedade, né? Porque vai vir pensamentos, e se eu não estiver dando o meu melhor, e se eu estiver errando, e se, isso vai alimentando a ansiedade, e, consequentemente, pode afetar a autoestima também. Além disso, pode gerar sensação de vazio e desmotivação. Então, a rotina ela pode se tornar pesada e sem prazer, levando ao risco de síndrome de burnout parental. Então, quando a gente ouve falar de burnout, a gente associa muito a questão do trabalho, né? Mas o burnout ele é um excesso de trabalho. E cuidar também de crianças, enfim, é um trabalho. E quando esse trabalho ele fica ali muito pesado, ele pode sim trazer aí alguns sintomas, e a gente precisa ficar atento a isso também. Além disso, pode ter dificuldade de se conectar emocionalmente com os filhos, como eu falei aí em cima, a questão da idade, da impaciência. Peraí que tá... Desculpa. Tá, sem problemas. A questão da irritabilidade, da impaciência, isso gera um distanciamento na relação entre pais e filhos, né? Então, é importante ficar atento a isso. Tomada de decisões, esse cuidador, ele passa a tomar decisões de uma forma mais impulsiva, baseada apenas na urgência e não nos valores da família, né? Não pensa muito ali antes de agir, dificuldade de manter constância em regras e limites, o que gera confusão na rotina, nos afazeres com os filhos, né? Então, imagina, uma rotina, uma criança que tem ali toda uma rotina a seguir, mas aquele pai está cansado, está sobrecarregado, e aquela criança não quer seguir, e aí, às vezes, esse cansaço faz com que os pais não consigam manter essas regras, esses limites, por conta do cansaço mesmo. Então, a falta desse autocuidado, ela pode trazer esses sintomas, e é importante nós ficarmos alertas a isso, porque isso vai impactar no desenvolvimento dessa criança. Né? E um exemplo muito claro é esse último tópico da dificuldade de manter constância em regras e limites. Isso é algo que acontece muito, né? Então, o pai está ali sobrecarregado, acaba não conseguindo manter essa constância, e isso vai impactar ali no desenvolvimento daquela criança que precisava daquela rotina, ou daquelas regras, ou daquele limite, né? Então, quando vir esse sentimento de culpa, que a gente conversou aí no slide passado, é importante vocês lembrarem que, se não tiver esse momento, pode ter essas consequências que vai impactar no desenvolvimento das crianças e adolescentes. Então, aqui eu trouxe uma mensagem para vocês que diz que os filhos internalizam o comportamento dos pais. Então, eles aprendem que o normal é viver cansado, apressado e sem pausas. Atualmente, a neurociência já tem estudos que mostram que os adultos, os pais, eles são espelhos para as crianças, né? E as crianças se espelham, repete, faz igual. Então, se o cuidador ele está sempre cansado, apressado, não tem pausas, estressado, então, até nisso, você passa uma mensagem ali para aquela criança. As crianças, elas estão sempre observando, estão sempre captando mensagens, ainda não tem maturidade para captar aquela mensagem que elas recebem. Então, se um cuidador apresenta esses sintomas de cansaço, às vezes até uma tristeza, tudo isso é uma mensagem que você está passando para o seu filho, né? Então, é importante a gente ficar atento a isso também. Entendendo o conceito de saúde mental. Gente, saúde mental é algo que está muito desejado hoje em dia, né? Todo mundo quer ter uma boa saúde mental. Ainda existem alguns tabus sobre isso, muitas pessoas associam ainda a saúde mental com o transtorno mental, então acha que ter saúde mental é não ter nenhum tipo de diagnóstico, e na verdade, isso não tem nada a ver, a saúde mental é para todos. Então, eu trouxe aqui um conceito da Organização Mundial da Saúde, que diz que saúde mental é um estado no qual o indivíduo reconhece suas próprias habilidades, pode lidar com estresses normais da vida, trabalhar de forma produtiva e contribuir para a sua comunidade, né? Ou seja, a saúde mental, ela é a habilidade que o indivíduo tem de lidar com esses estresses do dia a dia. Então, a gente sabe que a vida sempre vai ter um problema, sempre vai ter um estresse, isso faz parte.
E mesmo diante de todos esses estresses, a gente precisa seguir. Se a gente tiver com um problema, a gente precisa trabalhar, a gente precisa cuidar dos filhos, precisa cuidar ali do relacionamento, precisa cuidar da casa. Então, independente do problema que a gente tenha, a vida ela não para, ela continua. E saúde mental é conseguir manejar isso, né? Então, é ter essa habilidade. Então, às vezes, quando a pessoa está em um sofrimento emocional, um problema ali específico acaba afetando várias áreas da vida dela, né? Então, afeta os relacionamentos, afeta a relação com os filhos, o trabalho. Então, isso é um sintoma aí que aquela saúde mental precisa de atenção, né? E é importante a gente entender esse conceito e levar ele também para a educação parental, né? E quando a gente fala da saúde mental de cuidadores, de pais e mães, tem um ponto aqui que é muito importante, que é a rede de apoio. Então, a rede de apoio, gente, ela é fundamental na vida de um cuidador. Então, existem vários tipos de cuidadores, vai ter o cuidador ali de uma criança, vai ter o cuidador de um idoso, enfim. Se você é responsável por alguém, se você dedica o seu tempo para cuidar de alguém, do desenvolvimento de alguém, é muito importante que você tenha essa rede de apoio. Então, quando você tem essa rede de apoio, você reduz o sentimento de sobrecarga, você favorece o descanso e o tempo de qualidade, você fortalece vínculos familiares e sociais. E essa rede tem o objetivo de dar o suporte emocional nos momentos difíceis. Então, uma hora ou outra, a gente vai passar por alguma dificuldade, a gente vai passar por uma situação difícil, e nesse momento é fundamental ter com quem contar. É muito importante. Algumas pessoas são aí agraciadas, né? Tem essa rede de apoio, tem aí um familiar que dá o suporte. Outras pessoas moram longe dos familiares, não conhece tanta gente, já tem essa dificuldade. Mas se você não tem essa rede de apoio, é muito importante você pensar quem está próximo de mim, quem pode ser esse apoio no momento em que eu precisar, né? E existe também algumas pessoas que até têm ali pessoas com quem contar, mas não se sente bem em pedir ajuda. E isso é um ponto a ser também, precisa pensar sobre isso, olhar com carinho para esse ponto, porque cuidar é também permitir ser cuidado, né? E como eu falei ainda há pouco, uma hora ou outra a gente vai precisar desse apoio, então é muito importante ter aí com quem contar, tá bom? E quem faz parte da rede de apoio? Então, esse apoio pode ser um familiar, pode ser um amigo de confiança. A escola é um grande apoio. Hoje em dia, a escola ela tem aí uma ampla responsabilidade, né? Antigamente, a escola ela tinha o dever apenas da questão pedagógica. Hoje em dia, isso mudou. Então, a escola também tem o dever de ajudar, de apoiar nessa questão comportamental, emocional, familiar. Então, a escola ela é um apoio. Os profissionais, como psicólogos, serviços sociais, médicos, enfim, o profissional que acompanhar você e sua família, também pode ser uma pessoa que pode estar te apoiando nesse momento. Então, ainda há pouco eu estava falando de quem até às vezes tem alguém com quem contar, mas não sente a vontade, né, de pedir esse apoio. E, mais uma vez, eu reforço aqui a importância de se permitir, de pedir sim ajuda, isso faz parte e isso é saudável, tá bom? É muito importante para você, cuidador, ter alguém ali com quem contar. Eu trouxe aqui para vocês também alguns sinais de alerta. Então, como saber, né? Como saber qual é o momento em que estou precisando de ajuda, ou preciso mudar esse cenário, porque senão isso pode trazer uma consequência para o meu filho. A gente sabe que quando uma pessoa se dedica a cuidar de alguém, ela tem um objetivo, né? E o objetivo é dar o melhor para aquela criança, para aquele adolescente. Mas ao passo que ela se dedica 100% e se deixa de lado e fica sobrecarregada, às vezes ela acaba não conseguindo alcançar esse objetivo, porque ela não consegue, né? Aquele copinho está muito cheio, ela não está conseguindo ali suprir a necessidade daquela criança, daquele adolescente, porque ela está muito sobrecarregada. Então, é importante estarmos atentos a esses sinais.
Então, aqui o primeiro de todos, né, é o cansaço físico e mental. Então, tem aquela fala que diz que o corpo fala, né, gente? Então, fiquem atentos a esses sinais. Às vezes, o corpo traz esses sinais. Quando a gente sente aquelas dores, vai no médico, faz exame, não dá nada. Fiquem atentos, porque isso pode ser um sintoma aí psicossomático, né? E isso é muito comum e acontece com muita frequência. O cansaço mental também, às vezes a gente precisa realizar uma tarefa, mas parece que a mente não funciona, não vai, não consegue, e é tudo muito difícil. Então, isso também pode ser um outro sintoma de um sinal de alerta. Não conseguir aproveitar o lado bom. Esse é outro ponto que a gente precisa estar atento. Então, a gente sabe que ser responsável pela educação e o desenvolvimento de uma criança é algo muito desafiador. E, às vezes, esse cuidador ele está tão sobrecarregado que ele não consegue mais ver o lado bom disso. Ele só consegue enxergar o que é difícil, os pontos negativos, o quanto aquilo é trabalhoso e desafiador, e ele não consegue mais enxergar o lado bom. E a gente sabe que existe. É desafiador, tem seus desafios, tem sua dificuldade, mas existe também um lado muito bom. Toda criança, todo adolescente tem lados positivos, tem seus defeitos, mas também tem suas qualidades. E se isso estiver acontecendo, é um sinal aí de alerta para vocês também, tá? Então, também tem a questão do desânimo, da falta de interesse, brigas constantes com o companheiro, esse é outro ponto de atenção. Às vezes, essa sobrecarga, ela afeta o relacionamento, e é muito importante estar atento para que brigas não aconteçam na frente da criança, na frente dos filhos, né? A gente sabe que todo casal briga, todo casal tem ali seu momento, faz parte, mas se isso estiver acontecendo com muita frequência e numa intensidade muito alta, é muito importante que não aconteça na frente das crianças, porque isso vai gerar, sim, um impacto para o emocional daquelas crianças, tá bom? E choros frequentes ou explosões emocionais. Então, o cuidador acaba ficando muito sensível, chora com muita facilidade, né? Qualquer assunto para ele é um assunto muito sensível, ele já chora, ou vai para o outro extremo, que é as explosões emocionais. Então, às vezes, é uma coisinha pequena, né? E acaba gerando toda uma confusão, seja com o filho, seja com os outros familiares que estão ali no lar. E tudo isso vai gerando outros tipos de problema, às vezes acaba virando aí uma bola de neve. Então, esses são alguns sinais de alerta. Se vocês tiverem 2 ou mais sintomas, fiquem alerta e vamos tentar buscar ferramentas para mudar esse cenário. E a gente vai conversar sobre essas ferramentas e estratégias mais à frente. Eu trouxe aqui para vocês 4 estratégias essenciais para equilibrar o cuidado. Então, o que eu estou querendo dizer? Que esses 4 pontos precisam ser ajustados, precisam estar em equilíbrio. O primeiro de todos é atividade física. E olha que interessante, né? A atividade física, qualquer profissional da saúde que você vai, eles vão recomendar atividade física. E ela influencia, inclusive, no desenvolvimento das crianças, né? Porque se você faz atividade física e você ficar bem com você mesmo, isso vai interferir ali no relacionamento com seu filho e, consequentemente, no desenvolvimento dele. Então, a atividade física é muito importante que vocês façam de 3 a 4 vezes por semana, seja academia, seja um pilates, seja corrida, uma caminhada, ou algum outro esporte, mas é muito importante que vocês estejam em uma atividade física. Além da questão da saúde, né? Enfim, a atividade física envolve muitos aspectos e é muito importante estar em dia. Um outro ponto, o sono, gente. O sono é a base de tudo, né? Então, o nosso dia, a produtividade do nosso dia, ela depende muito do nosso sono. Eu sei que, às vezes, tem crianças que têm dificuldade no sono, que acorda de madrugada, e que dificulta que o cuidador tenha ali um sono com qualidade. E quando isso acontecer, a gente vai precisar buscar estratégias, né? Então, essa criança, ela acorda toda noite e acaba impactando o sono do cuidador. Então, a gente vai dividir isso. Uma noite, eu vou ficar responsável, então, se ela acordar, eu vou acordar para dar conta.
No outro dia é o dia do meu sono, então já vai ficar com o pai, já vai ficar com, enfim. Aí é a hora de buscar rede de apoio. Fica com você essa noite para eu ter o meu sono de qualidade. Mas é importante a gente buscar o máximo possível ter um sono de qualidade, porque isso impacta muito no nosso dia, no nosso humor, na nossa produtividade e, consequentemente, na relação com os filhos. E a gente sabe que cuidar de criança precisa de muita paciência, né? Então, é muito importante que o nosso copinho da tolerância esteja com um bom limite. E o terceiro o terceiro ponto é a alimentação, né? Então, atividade física, sono, alimentação, é importante também cuidar da alimentação. E o quarto ponto que eu trouxe para vocês são os pensamentos. Então, às vezes, a gente se deixa levar por vários pensamentos que a gente vai chamar de disfuncionais. Então, ainda há pouco eu falei do e se, né? E se acontecer isso, e se. É muito importante estarmos atentos aos pensamentos, porque esses pensamentos podem levar a gente para um lugar que não ajuda, que só atrapalha, tá bom? A gente vai aprofundar um pouco mais sobre esses pensamentos no próximo slide, mas esses 4 pontos são os pontos que eu gostaria que vocês dessem uma atenção. Eles precisam estar ok. Atividade física, sono, alimentação e cuidar desses pensamentos que a gente vai entender um pouquinho melhor. Eu trouxe aqui para vocês uma técnica da terapia cognitivo-comportamental que se chama reestruturação de pensamentos. Então, a terapia cognitivo-comportamental vem falar sobre o modelo cognitivo, né, que é a forma como eu interpreto o meio. E ele vem dizer que essa interpretação é o meu pensamento. Esse pensamento vai gerar a minha emoção, que vai gerar o meu comportamento. Então, se eu estou tendo bons pensamentos, eu vou ter uma emoção positiva e, consequentemente, uma reação ou um comportamento positivo. Caso contrário, eu também vou ter uma emoção contrária e um comportamento contrário, né? E eu trouxe aqui para vocês esse gráfico que traz esses 3 passos, né? Do pensamento disfuncional, emoção e novo pensamento. E eu trouxe aqui um pensamento que é comum para alguns pais, que é: se eu tirar um tempo para mim, estou sendo egoísta. Então, imagina um pai, uma mãe, enfim, que tem esse pensamento: se eu tirar um tempo para mim, eu estou sendo egoísta. Qual emoção que esse cuidador vai ter tendo esse tipo de pensamento? Culpa, ansiedade, medo de ser julgado. Então, traz aí todas essas emoções negativas, né? Então, esse modelo aqui que eu trouxe para vocês é para vocês entenderem como que esses pensamentos influenciam as nossas emoções e, consequentemente, o nosso comportamento. Então, quando eu falo para a gente cuidar dos nossos pensamentos, é exatamente isso. É conseguir observar que tipo de pensamento a gente tem, se esse pensamento, ele ajuda, se ele atrapalha. Um pensamento desse não ajuda em nada, gente. Por isso que a gente vem chamar de pensamento funcional. Não ajuda em nada. Ele só atrapalha. Gera várias emoções negativas que vai te atrapalhar em várias outras situações. Então, assim, identificou um pensamento disfuncional? Vamos tentar direcionar esse pensamento, né? Vamos tentar substituir por um pensamento que vai ajudar a gente? Então, nesse caso aqui, eu trouxe um pensamento novo, que seria: cuidar de mim é parte dos cuidados com meus filhos. Um pai e mãe equilibrados oferecem o que tem de melhor. Né? Então, olha a diferença que eu vou chamar aqui de modelo cognitivo. Então, aqui nesse primeiro, ele pensa: se eu tirar um tempo para mim, estou sendo egoísta, tem várias emoções negativas. Mas, se eu pensar que cuidar de mim é parte dos cuidados com os meus filhos e que um pai e uma mãe equilibrada oferecem o que tem de melhor, que emoção eu vou ter? Né? Então, eu vou ter ali uma sensação de alívio, de vou me sentir melhor, e, consequentemente, vai afetar ali o meu comportamento com os filhos. Eu trouxe outro exemplo também aqui para vocês, que é: eu deveria dar conta de tudo. Então, esse pensamento pode gerar emoção, cansaço, frustração, porque ninguém dá conta de tudo, né? Sentimento de incompetência. E qual seria um pensamento mais adequado para essa situação? Nenhum ser humano consegue estar 100% em todos os papéis.
posso priorizar o que é importante hoje e pedir ajuda quando necessário. Então, aqui ele vem até falar do pedir ajuda, né? Que vai lá na rede de apoio que a gente conversou ainda há pouco. Tá bom? Então, eu trouxe para vocês aqui esse modelo, né? Esses exemplos. E isso é algo que vocês podem praticar em casa, é algo que vocês podem fazer em casa. Às vezes, até ter um diário, um caderno, onde vocês possam anotar esses pensamentos que mais traz essas emoções negativas, né? Eu sempre costumo dizer para os meus pacientes que a emoção, ela é o nosso sinal de alerta. Então, se eu estou me sentindo ansiosa, se eu estou com aquele sentimento de culpa, sentimento de incompetência, peraí, qual é o pensamento que está me gerando essa emoção? E é você parar e conseguir identificar esse pensamento. Identificou ele, vamos reestruturar isso, né? Que é o que a gente fez aqui com o novo pensamento. Isso ajuda, isso traz mais clareza e faz com que a gente consiga ter melhores ações, tá bom? Claro que numa terapia individual isso é aprofundado, né? Então, o que eu trouxe aqui para vocês foi algo básico e que é possível fazer e praticar em casa sem muito direcionamento, digamos assim. E eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos reais de autocuidado, que além daqueles 4 que a gente falou e da reestruturação de pensamentos, vocês também podem estar praticando. O primeiro é o estabelecimento de limites com o trabalho, redes sociais e com os filhos. Ou seja, você ter uma rotina, colocar horário ali para cada atividade sua e ter também um momento ali exclusivo para você, tá bom? Questão das redes sociais é um ponto que a gente precisa ficar alerta. As redes sociais tomam muito tempo e isso pode também deixar a gente ansioso, pode deixar esse cérebro hiperestimulado, e as redes sociais, assim como afetam as crianças, elas afetam também os adultos. Então, fiquem atentos às redes sociais, não fiquem muito tempo, principalmente antes de dormir, é importante colocar esses limites. Um segundo exemplo de autocuidado é a espiritualidade. Então, você aí que tem a sua religião, é importante sim também, né, ter esse momento. Uns dias atrás, eu achei muito legal uma mãe que estava esperando aqui o filho na terapia, e ela me cumprimentou, ela falou, Stephanie, eu vou ficar um pouquinho sozinho agora, que eu vou tirar esse tempinho para eu rezar. E eu achei muito legal, né? Ela ali aproveitando aquele momento e dedicando ali um tempo para ela. Então, é muito importante também a gente olhar esse outro lado, porque, sem dúvidas, contribui muito para o nosso bem-estar e também é um ato aí de autocuidado. O terceiro, um planejamento semanal com tempo para o casal e para si mesmo. Então, os casais, é muito importante ter esse tempo, porque, como eu falei ainda há pouco, às vezes essa sobrecarga, esses desafios, eles acabam gerando conflitos entre os casais, né? Às vezes a mãe ela tem um ponto de vista, o pai tem outro, isso gera conflito, e aí o casal ficar ali naquele ambiente 24 horas pode afetar essa relação. Então, é muito importante que esse casal ele tenha um tempo para eles, e tá tudo bem, não se sintam culpados por conta disso, tá? E o quarto que eu trouxe para vocês é a terapia. Então, vamos voltar lá naqueles sinais de alerta que eu falei para vocês. Então, digamos que alguém aqui percebeu que está com aqueles sinais de alerta, que apresenta muitos sintomas que a gente conversou ali, e resolve ajustar. Vou ajustar, vou adquirir alguns hábitos, vou pegar algumas dicas ali que teve no workshop, e mesmo com toda essa mudança, não conseguiu. É o momento da terapia, tá bom? Ou então, não conseguiu praticar nada. É o momento da terapia, né? Por que eu não consigo? Será que eu preciso de uma ajuda especializada para entender por que para mim é tão difícil estabelecer tudo isso, organizar tudo isso, né? Então, a terapia é muito importante. Eu tenho casos de pacientes que, às vezes, é muito mais importante que a mãe ou o pai estejam na terapia do que a própria criança, porque
A criança, ela vem para a terapia uma vez por semana, 45, 50 minutos, e vai para casa. Então, se ela vai para casa e ela chega naquele ambiente com o pai que está sobrecarregado, ou uma mãe sobrecarregada, cansada, estressada, que não consegue colocar em prática as orientações, essa terapia ela não tem efeitos, né? E aí é o momento que os pais vão precisar ir para a terapia, tá bom? Então, a gente sabe que apesar de, às vezes, os pais priorizarem a terapia para os filhos, às vezes é um tabu para eles. Existe ainda essa resistência e isso precisa ser quebrado. A terapia também é importante para vocês, tá bom? E eu vou fazer agora aqui com vocês, esse é o momento que vocês vão participar, tá bom? De uma dinâmica do Disciplina Positiva. Disciplina Positiva, para quem não conhece, é uma abordagem socioemocional, que tem mais de 50 estratégias para conduzir crianças e adolescentes da nova geração, né? Porque nós estamos diante de uma nova geração. E o Disciplina Positiva também fala sobre a importância do autocuidado para os cuidadores, e ele traz essa dinâmica que eu acho maravilhosa, que se chama Corpo, Mente e Espírito. E eu vou fazer ela junto com vocês, tá bom? Vamos lá, gente. A gente vai começar. A gente tem 3 sessões aqui: corpo, mente e espírito. Eu quero que vocês falem para mim, eu vou pedir para vocês ligarem aí o microfone de vocês e me falar desafios que pode ser estressante para o corpo. Quem aí consegue me dar um exemplo? Por exemplo, lesões, doenças. O que pode ser estressante para o corpo, né? E que tipo de desafio o nosso corpo pode enfrentar? Acredito que para quem é dona de casa, né, do lar, e aí tem ainda a questão do cuidado com o filho, a gente tem aquele momento de que a gente sente muita, né, desconforto físico, né, dor na costa, dor de cabeça principalmente, né, porque são muitas preocupações, só quem sabe, só quem é dona de casa sabe, né, como é que funciona, ainda mais quando se cuida de filhos também, né. Perfeito, perfeito. Então, a gente tem aqui... Deixa eu diminuir aqui para não ficar muito grande. Então, a gente tem dor na costa, dor de cabeça. Alguém mais? Eu acho que as dores musculares, de forma geral, né, Stephanie? É a Sinara, tá, Stephanie? Então... Tá, eu reconheci a voz. Acho que as dores musculares, de uma forma geral, né? Porque a gente acaba com essa sobrecarga tão grande, né? Dessas responsabilidades, esse peso na consciência, porque a gente fala corpo, mas tá tudo interligado, né? O que a mente sente, ela passa para o restante do corpo. E pesa nos ombros, né? Pesa na costa, pesa nas pernas, pesa em tudo. Né? Então, o músculo da gente acaba tendo né, respondendo isso por todos esses pensamentos, as sobrecargas mesmo de tudo isso que a gente tem conversado, né? É isso mesmo, Sinara, que é o que a gente chama de sintomas psicossomáticos, né? Que é aquelas dores que a gente vai no médico, faz exames e tá tudo normal, mas a gente sente, né? Então, é o corpo reagindo às nossas emoções, aos nossos conflitos internos, situações não resolvidas. E é isso mesmo, muito bom. Obrigada, Sinara e Juliana. Gente, agora eu quero que vocês tragam exemplos de desafios para a mente, né? Do que pode ser um desafio estressante para a mente. Então, Steph, vou falar um pouquinho. Pode ser também o excesso de preocupação, né? Que a mãe sente em relação à criança, e aí isso acaba trazendo também muitos pensamentos acelerados ali, e acaba também trazendo dificuldade de tomar algumas decisões. Precisa ser tomada com calma, a pessoa está estressada, né? Está com esse pensamento acelerado. Isso acaba resultando um pouco numa sobrecarga mental também para essa pessoa. Sim, muito bom. É isso mesmo.
E que pode gerar também uma falta de sono ali, a pessoa sabe que a pessoa que não dorme direito, ela acaba não tendo um dia produtivo, né? Que a pessoa Isso. o relógio biológico fica ali alterado, então a pessoa Aham, acaba ficando muito cansada, sentir muito esse cansaço por não ter descansado bem à noite, né? aham. Esse Esses são os cansaço pontos mental, né? mental, e isso, que Uhum, pode chamar um pouco de atenção. uhum. Muito bom, muito bom. E, gente, e quais seriam os desafios estressantes para o espírito? Raiva, desânimo, luto. Ela vai falar de novo. Pode A- falar. Acho que você acabar perdendo o sentido para as coisas, né? Até para si mesmo. Você acaba se questionando, por que que eu passo por isso? Por que que Uhum, isso acaba, a pessoa começa a se sentir perdido, né? No espírito ali, uma falta de sentido, ou uma crise de propósito, eu acho, né? De estar sem aham, saber direcionar a sua vida, mais ou menos. aham. Muito bom, muito E a própria depressão mesmo, né, Stephanie? Você se deprime, né? Você fica aham, buscando respostas que você não consegue ter. E a aham. cobrança, a autocobrança, né? Você fica sempre se Sim. cobrando, porque mulher tem sempre aquela carga social, de que você é responsável pela criação dos filhos, Aham, você tem que dar bom exemplo, você tem que ter sim. limites, né? Então, acaba essa autocobrança, né, que a gente mesmo tem, e isso gera uma série de prejuízos para o nosso espírito, mesmo a depressão, né, a falta de vontade de sair, de procurar realmente as questões sociais, né, e Aham, isso afeta toda essa saúde mesmo, né, de mente e espírito, né. aham. É isso mesmo, gente. Isso mesmo. Muito bom esses pontos que vocês trouxeram. E agora que a gente tem aqui alguns pontos de atenção, né, em cada sessão, corpo, mente, espírito, vamos pensar o que que a gente pode fazer para cuidar do nosso corpo. Então, a gente vai voltar aqui para a sessão corpo, onde a gente colocou dor na costa, dor de cabeça, dores musculares. O que que pode ser feito que vai ajudar o nosso corpo e, consequentemente, também aí eliminar essas dores, vamos dizer assim. Aí vai lá para o que você falou ainda agora, né, daquelas quatro, acho que foram quatro, né. A atividade física. Isso, exatamente, né? A atividade física, né? Principalmente aí, eu sou um exemplo disso, né? Esse ano eu resolvi assim, cuidar um pouco de mim, porque estava muito cansado tudo isso. Então, como eu estou agora no período de licença, né? Aí eu disse, não, agora eu Aham, vou investir no Pilates, investir na natação, na academia, e isso tem sido assim maravilhoso, gente, como tem sido um remédio para a minha vida, sabe? E assim, eu era bem relutante quanto a isso, sabe? De entrar nessa atividade física, então, você é o nosso exemplo, né? uma preguiça, esse negócio de academia, de levantar ferro, de puxar peso, mas não é para mim. Gente, mas depois, quando eu vi que o resultado foi foi em todos esses aspectos aí, né? Eu sou assim, Aham, agora eu levanto essa bandeira mesmo, sabe? Porque eu sei que dá sim. certo, eu sei que é muito importante para a gente. Ah, que legal, Sinara. Muito bom ter o teu feedback. Sem dúvida vai ajudar outras mães, né? Porque é aquela coisa, né? Ninguém acorda motivado para ir para academia, Um pouco. mas quando vê esses resultados, isso motiva, né? Então Uhum. é isso mesmo. Então, atividade física, alimentação também, né, gente? Então, a alimentação também vai ajudar aí a questão do corpo. Tem mais alguma Isso coisa? assim, nós mães, né, vou tirar por mim, a gente acaba ficando tão sobrecarregada que muitas vezes a gente se alimenta mal, e aí o que acontece? A gente começa a ganhar peso. E Aham. aí mexe diretamente com a nossa autoestima. Autoestima. A Aham. gente não consegue se arrumar, a gente vai botar uma roupa, a roupa não fica boa na gente, isso dá um desânimo tão grande. E Uhum. acredito, como a colega falou, né, aí que a mãe falou que você se cuidar, acho que já ajuda muito, porque vai resgatando um pouco dessa autoestima, a gente colocar uma roupa, de começar a se sentir bem. E quando a gente vai e faz Uhum. uma atividade, acaba também aliviando um pouco a nossa mente, né, nossos problemas, É isso preocupação. mesmo. Eu É acho isso que esse mesmo. excesso de peso que a gente acaba ganhando na maternidade, eu acho isso que afeta muito, assim, a gente, né? Aham. Teve umas semanas atrás que eu fui para o treino, né, para minha atividade física, e aí
A personal que treina a gente, ela teve uma conversa, né? E aí ela deu um puxão de orelha e ela falou exatamente sobre isso, né? Porque tem algumas alunas que, quando ela coloca um peso a mais, reclama, diz que está lá só por conta da saúde, aí ela diz que é tudo mentira, que toda mulher também está lá para ficar mais bonita, né? Então, assim, esse ponto que você trouxe é muito importante, porque a gente precisa se sentir bem, né? Então, a atividade física, ela abrange vários aspectos, questão da saúde, a questão da nossa imagem, né, da nossa autoestima. Então, ela vai ajudar ali em vários aspectos, tá bom? Então, a gente tem aqui atividade física, alimentação, sono, né, também ajuda o corpo. O sono também ajuda. Tem mais alguma coisa? Certo, então a gente vai... Lazer, né? Lazer, Sair para tomar um café com as amigas, fazer uma fofoquinha básica, tudo isso é terapia, né? Terapêutico. é isso mesmo. Isso mesmo. E aqui na seção mente, o que a gente pode fazer para melhorar, né? Para resolver esses problemas aqui que a gente traçou de preocupação, estresse? O que a gente pode fazer aqui na mente? Acho que é a psicoterapia, né? Que você falou, que você trouxe, é importante, né? Psicoterapia, autoconhecimento também, né? Buscar um pouquinho de autoconhecimento. Legal, legal. Organização de rotina, eu acredito que também ajuda bastante ali para você cuidar da mente, né? Você conseguir organizar essas coisas. Porque quando quando você tá tudo uma bagunça, a sua mente também fica uma bagunça. Então, É quando isso mesmo. você É isso. começa a organizar a sua rotina, né? Ajuda bastante. É tanto que vamos pegar o exemplo de crianças, né? Como que a gente trabalha a ansiedade das crianças? Rotina. Então, às vezes, a criança está ansiosa porque ela não tem uma rotina estabelecida. A gente cria uma rotina para ela, ela passa a saber ali o que vai acontecer em cada momento, e isso dá uma desacelerada, traz ali um conforto e melhora essa ansiedade, né? Então, psicoterapia, rotina, leituras é algo que ajuda muito, né? Sobre autoconhecimento. Aí veio o lazer de novo. Vem o né? lazer de novo, exatamente. É terapêutico, né? É Sair, isso. passear, se encontrar com as amigas, né? Fazer uma comprinha. Fazer uma comprinha. Gostei, Sinara. Né? Cuidar de um jardim, ter um bicho de estimação. Ter um bicho de estimação. Tudo isso faz isso parte, mesmo. né? É Muito terapêutico. bom. É isso mesmo, é terapêutico. E o espírito, gente, o que pode ser feito, né, para cuidar dessa sessão aqui, espírito? Meditação, É que você trouxe, oração. né? Se conectar com essa espiritualidade, né? Também essa religiosidade que você trouxe ali, a espiritualidade, né? Aham, Acredito que você se conectar com o que você acredita, isso traz aí uma leveza para sua vida, né? Você se aham, alinha de acordo com os seus princípios que você acredita ali. A sim, conexão também com a natureza, como a mãe trouxe aí das plantas, você cuidar das legal. plantas, né? Você se conecta com a natureza ali, algo que também traz algo positivo pra gente. Aham, legal, legal. Deixa eu colocar aqui o da natureza. Muito bom. Tem mais algum ponto aqui que vocês acham importante para a sessão espírito? Certo. Vamos lá. Ficou muito bom. Gostei. A gente conseguiu fazer aqui direitinho, né? Então, fora nós temos aqui situações estressantes do corpo, mente e espírito. E dentro nós temos soluções para cuidar do corpo, da mente e do espírito. Agora eu quero que cada um de vocês primeiro, eu quero que vocês pensem como seria a vida de vocês se vocês fizessem
o que tem aqui dentro desse círculo. Alguém pode comentar como que seria uma vida assim? Uma vida onde tem atividade física, boa alimentação, sono de qualidade, um lazer, um momento com os amigos, faz terapia, tem uma rotina, lê livros, faz compra, se conecta com a natureza. É perfeito, né, gente? Não ter filhos. Não tem jeito. Olha, não pode ficar naquele sintoma lá de não conseguir ver o lado bom, hein? Ai, ai. Mas olha só, eu quero agora que vocês escolham um item de cada sessão para vocês colocarem em prática aí na casa de vocês. E, se possível, compartilhar aí no nosso chat. Pode ser? Ou aqui pelo microfone também, falar o que vai escolher aí de cada sessão. Um item de cada sessão. Um item do corpo, um item da mente, um item da sessão da sessão aqui espírito. Deixa eu ver aqui se vocês estão colocando no chat. Escolher um item para colocar em prática? Isso, um item de cada sessão. Um item da sessão corpo, um da mente e um do espírito. Entendi. É para falar ou só para escrever? Pode falar ou pode escrever também. Em relação aos três aqui, corpo, mente e espírito, né? Assim, eu já tenho investido bastante na atividade física, né? Uhum. Assim, tem sido um desafio para mim, mas tem sido bem compensador, né? Uhum. Essa questão do espírito, eu tenho me envolvido também muito em causas sociais, no que diz respeito a animais. Eu sou muito adepta à causa animal, né? Então, Legal. assim, me faz muito bem sair por aí, desculpa, tá, gente, mas assim, eu saio por aí alimentando bicho de rua mesmo, sabe? Então, isso me faz muito bem. Também foi uma prática... eu sempre gostei muito de animais, né? Mas assim, essa prática mais recente, de sair alimentando de bichinho de rua, é uma prática mais nova. E me faz muitíssimo bem. É uma terapia para mim, né? Então, tem sido também e também cuidar mais da espiritualidade, que foi um desafio mesmo, assim, né? Questão mesmo religiosa, de estar mais na igreja, estar mais conectada com Deus. Isso também foi um desafio nesse ano, 2025, e eu consegui bater minha meta mesmo, sabe? E o que tem sido, assim, um pouquinho ainda mais difícil para mim, nessa questão da mente, essa questão do lazer. Realmente, que eu, assim, eu sou uma pessoa muito reclusa, gosto muito de casa, então eu tenho, assim, um pouco de dificuldade de proporcionar lazer. Mas, assim, não é que ficando em casa eu também não tenha lazer. Eu tenho. O meu lazer às vezes, assistir uma Netflix, ler um livro, né? E é exatamente isso, Nara, é relativo, né? Então, o lazer é um momento ali que você vai curtir aquele momento, que você vai gostar, vai se sentir bem, né? Algumas pessoas vão querer sair, outras vão querer ficar mais em casa, né? Então, faz parte, né? Agora, claro, sempre tem os extremos, né? Então, digamos que tem uma festa, uma reunião de família, eu não vou, nunca vou, né? É um ponto aí que a gente precisa avaliar, né? Mas cada um vai ter um lazer aí específico. Isso, mas assim, independente disso, sempre quando eu estou em alguma dessas situações, ainda me vem a culpa, tá? Eu estou envolvida, assim, mas assim, meu Deus, né? O que ele está fazendo? Ele está sozinho, ele está sem mim, ele já lanchou, ele já comeu, ele está fazendo atividade, ele está muito no celular porque eu saí. Então, ainda vem a culpa, mas é um trabalho, assim, que eu tento, né, mudar o foco do pensamento para me policiar e estar ali para mim. E aí, o que seria interessante, Sinara? Você praticar esse exercício aqui, tá bom? Estruturação de pensamentos. Talvez fazer aí um diário, né, para você anotar esses pensamentos que não te ajudam, que são esses que você falou, e direcionar, reestruturar esses pensamentos, né? Ok. Pode ser um exercício que vai te ajudar, tá bom? Ok. E esse pensamento surge mesmo. Mesmo a gente tendo essa consciência, eles vão surgir. Gente, e para a gente finalizar aqui a nossa apresentação,
Cuidadores raramente dedicam tempo para cuidar de si, o que significa que seus próprios recursos físicos, espirituais e mentais costumam ser baixos quando mais precisam deles. Então, isso aqui é um trecho do Disciplina Positiva, né? Disciplina Positiva que tem uma base científica, que traz esse dado muito importante, e que talvez seja até um dado, Sinara, que é importante você lembrar desses momentos que vem esses pensamentos, né? E o autocuidado não é um ato egoísta, mas sim sabedoria. Então, pais e mães que se cuidam vão estar passando essa mensagem para seus filhos de autocuidado. E, caso contrário, vão estar passando também aí uma mensagem para os seus filhos. E aí é uma decisão de cada um, né? Que tipo de mensagem eu quero passar? Será mesmo que essa sobrecarga é saudável para o meu filho? Será mesmo que essa sobrecarga faz com que eu alcance o objetivo que eu tenho cuidando dessa criança, desse adolescente? Tá bom, gente? Gente, muito obrigada por terem ficado até aqui. E agora eu quero saber se alguém tem alguma dúvida, se gostariam de fazer algum comentário. Sinara, foi muito bom. Que bom, Sinara, que você gostou. Eu queria fazer um comentáriozinho, rapidinho. Pode falar. Então, acho que foi bem bacana você falar isso sobre o autocuidado, porque a gente, como mãe de autista, muitas vezes a gente acaba se anulando e realmente sente culpa de fazer algumas coisas. E por um tempo também eu senti muita culpa em relação a fazer algo por mim, né? E vou até ligar minha câmera e gravar com vocês, pra vocês me verem. Então, assim, quando eu descobri o diagnóstico do meu filho, ele tinha 2 anos e meio. E eu estava começando a faculdade de arquitetura, e eu larguei a faculdade e fui lá cuidar só dele. E eu dedicava toda a minha vida ali. E aí teve uma hora que eu olhei assim e falei assim, nossa, mas o que é que eu tô fazendo por mim? Eu tô me anulando, deixando de sonhar as coisas por mim também, por causa do meu filho. Será que isso é realmente algo positivo para mim? Aí foi quando eu voltei um pouquinho para mim e comecei a estudar, e aí eu comecei a fazer psicologia, e hoje eu tô formada, meu filho já tem 11 anos, e aí eu li uma frase essa semana no Instagram que encheu esse meu coração e deixou ele bem quentinho, né? Porque ele falou assim, que um dia seu filho vai perceber que você não parou de sonhar para ser mãe. Foi justamente por ser mãe que seus sonhos ganharam asas maiores. Então, se os meus sonhos ganharam asas maiores depois que eu fui mãe, porque eu não sonhava só por mim, eu sonhava por ele. Então, assim, hoje eu sou psicóloga, hoje eu consigo atender e ajudar outras crianças também, outras pessoas. E esse diagnóstico dele não trouxe um peso nem culpa para mim, trouxe um amor e um gás maior para mim fazer mais coisas, não só por mim, como por ele. Então, hoje eu consegui aprender muito sobre o autismo, que eu consigo ajudar ele de forma indireta. Então, assim, eu não parei de sonhar porque eu fui mãe de autista. Eu peguei isso e comecei até a ver outras crianças com outros olhares e senti um amor que eu não sentia antes. E às vezes eu nem parava para pensar e olhar para as outras crianças autistas. E hoje não, hoje eu já olho com empatia, com amor, eu entendo que cada dificuldade, por mais, cada ganho, na verdade, por mais pequeno que seja, para eles é enorme e enche o nosso coração de amor, né? Então, isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Ah, que legal, Gilmário. Muito, muito bonito aí a sua fala, né? E assim, a gente que tem contatos com crianças com autismo, a gente sabe que os desafios são muito grandes, né? Mas a gente sabe também que quando tem uma conquista, eu acredito que é mais prazeroso do que quando a gente vê uma conquista de uma criança típica. Então, às vezes você tem aqui uma criança típica que fala super bem, né? E aquilo é muito natural. Mas quando você pega uma criança com autismo e que ela fala uma palavra, aquilo ali é uma festa para todo mundo, né? Então, assim, é sobre isso. Existem esses desafios, e na questão da maternidade atípica, esses desafios são muito maiores, né? Mas essas conquistas também, elas são muito mais prazerosas, né? E por isso que tem aquele tópico de que a gente precisa ficar alerta se a gente não conseguir observar e não conseguir apreciar o lado bom
porque é muito bom quando a gente consegue essas conquistas. Então, quem é mãe atípica e quem é profissional que é da área sabe que é muito prazeroso quando a gente consegue, assim, uma coisinha desse tamanho, é tudo diferente, né? Então, a gente precisa enxergar também esse outro lado. Tá bom, gente? Gente, nosso horário aqui já deu, tá? Muito obrigada pela participação de vocês. Esse tema de hoje vai ficar gravado na nossa plataforma e vocês vão poder rever, assistir quando quiserem, tá certo? Ótima noite para vocês e até mais. A gente se encontra no nosso próximo. Tchau, tchau.